Glórias a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias ao Senhor Jesus. O culto já está maravilhoso. E ganhamos um toque a mais com a apresentação das crianças. O meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. E o meu vive para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 26 e versículo, louvado seja Deus, de número 47. Mateus, capítulo de número 26 e versículo de número 47. Quem veio ouvir a palavra do Senhor, dê uma glória a Deus. Aleluia. Mateus, capítulo de número 26 e versículo de número 47. Glórias ao Senhor. Deixa eu baixar um pouco. Glória a Deus. Aleluia. E falava ele ainda: e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele que eu beijar, e esse o prendei. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre. E o beijou. Diga comigo assim: salve, mestre. Diga mais uma vez: salve, mestre. E o beijou. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se ele, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. Amém? Glórias a Deus. Pode se assentar glorificando a Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Eu estava em dúvida em duas mensagens para o dia de hoje. Chegando aqui, o Senhor me fez escolher através do Espírito Santo da maneira que o culto ia mostrando. E eu quero falar nesta noite sobre justamente aquele que carrega o título de traidor. Se falarmos de Judas, e até os dias de hoje é sinônimo de traição. Mas por que Judas traiu a Cristo? Por que Judas acabou vendendo ao Senhor, se foi o próprio Jesus que o escolheu? Será que Jesus errou na sua escolha? Será que Jesus se precipitou em escolher aquele que andaria ao seu lado, mesmo ele sendo filho de Deus, mesmo tendo a onisciência do Senhor? Quem é que nunca se perguntou por que Jesus escolheu a Judas? Judas, em João capítulo de número 6, no capítulo de número 4, vai dizer que Jesus batizava mais discípulos do que João Batista. E João Batista batizava em cerca de 3.000 pessoas por dia. Mas em seguinte, o versículo vai dizer que não era Jesus que batizava, mas sim os seus discípulos. Se fala assim os seus discípulos, quer dizer que Judas também batizou. Na hora da multiplicação dos peixes e dos pães, não havia 11 cestos, mas sim 12 cestos. Então quer dizer que Judas também operou o milagre da multiplicação. A Bíblia vai dizer que os discípulos tinham poder e pregavam em toda a circunvizinhança. Em nome de Cristo curavam e batizavam e expulsavam demônios com a autoridade de Jesus. Então quer dizer que Judas também batizou, também curou e também expulsou demônios no nome de Jesus.
tudo isso ele fez. Mas então por que Judas traiu Jesus? Para nós começarmos a entender, e eu quero que vocês tenham paciência comigo e prestem muita atenção no que eu vou ministrar. Nós temos que começar a estudar a vida de Judas. Antes de conhecer a Cristo, Judas era zelote. Diga comigo, zelote. Fala comigo, zelote. Mas o que é zelote, pastor? Zelote é um grupo de Israel, de israelitas, que queriam a libertação do povo do Império Romano. O sonho de todo zelote é que Israel fosse liberto da mão da escravidão do Império Romano, da mão de Herodes. Judas era zelote. O sonho dele como judeu era ser livre de todos os impostos e de toda a escravidão. Então ele entra no ministério de Cristo e ele vai acreditar no seu coração, sim, que Jesus é o Messias, que Jesus é o libertador. Então, nesses anos que Judas vai andando com Jesus, operando milagres, sinais, maravilhas, curando, e vai ser algo de autoconfiança do Senhor, porque ele vai ser o tesoureiro do corpo eclesiástico de Cristo. É o que carregava o dinheiro, carregava as finanças, o que pagava o tributo de cidade em cidade, e tinha total confiança do Senhor. Ele vai começar a ver o que Jesus está ministrando. Jesus vai dizer que veio estabelecer o reino, que veio libertar o povo de Israel. E Judas, opa, é isso que eu quero, é isso aí mesmo, Jesus vai nos libertar. Só que quando chega no momento ao qual nós estamos celebrando agora, o momento da Santa Ceia, Jesus vai dizer abertamente a todos: hoje, nessa noite, eu serei entregue e serei morto nas mãos dos meus inimigos. Judas começa a se questionar: como assim? Não é tu o libertador de Israel? Como que ele vai ser entregue na mão de Herodes, na mão do Império Romano, na mão de Pilatos? Se até agora 3 anos eu estou seguindo ele, e ele falou que vai estabelecer o reino dele e que ele vai libertar toda Israel. Como assim? Eu preciso fazer algo. Eu preciso ajudar a Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que eles estão sentados na mesa. E ele, depois da frase que Jesus fala que um de vós irá me trair, uma frase famosa, Pedro vai perguntar a João, João vai perguntar para Jesus. Só que Judas não está sabendo da conversa. Aí Jesus vai dizer assim: aquele que eu der o bocado molhado, aquele que eu molhar o pão no vinho, ele é a primeira parte, esse vai ser aquele que vai me trair. Só que ele só fala para João. Só João está sabendo do combinado. Só João está sabendo o que Jesus vai fazer. Então quando eles sentam na mesa, ele pega o pão, parte o pão, pega o cálice, molha o pão no cálice e entrega para Judas. Preste atenção no que eu vou ministrar agora. Quando ele entrega para Judas, a Bíblia vai dizer que Jesus faz assim, ó: apressa-te a fazer o que tu tem para fazer. Como que Jesus sabia que Judas estava pensando em fazer algo? E o que Judas estava pensando em fazer? Na cabeça de Judas, opa, é o sinal que eu preciso. Eu preciso fazer algo para que Jesus não venha a ser morto. Como ele é o tesoureiro, ele pega a bolsa, sai correndo, vai até Caifás e fala assim: aqui tem 30 moedas. E passa, ele pega a bolsa, vai até Caifás e fala assim: aqui tem o dinheiro, eu sou o tesoureiro de Jesus. E Caifás fala assim: eu dou 30 moedas para ti, Judas, se tu entregar ele para mim hoje. E Judas fala assim: eu vim justamente a fazer isso. E na cabeça de Judas ele estava autorizado. Por quê? Você já vai entender.
paga-se as moedas. Aí Caifás fala assim: leve os soldados. Mas os soldados não conhecem ainda Jesus, porque os soldados são romanos, são pretorianos. Aí Judas fala assim: eu vou dar um sinal, aquele que eu beijar o rosto, esse será Jesus. Ele leva o soldado até Jesus, até o Getsemane, onde Jesus está orando, e faz a oração mais famosa: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Ele se levanta e diz aos seus discípulos: a carne é fraca, mas agora o Espírito está forte, vamos, levantamos. E aí chega Judas. Quando chega Judas, ele vai de encontro a Jesus. E quando vai de encontro a Jesus, ele dá o beijo no rosto como um sinal que ele tinha falado aos soldados. E na hora, preste atenção na expressão de Cristo que acabamos de ler. Jesus abraça ele e fala assim: amigo. Aleluia. Calabasto comandurebaste. Olha o que ele fala: amigo, para que vieste? Por quê? Porque o pensamento de Cristo não estava batendo com o pensamento de Judas. Eles não estavam na mesma visão e no mesmo propósito. Por quê? Porque a intenção de Judas foi entregar Jesus. Preste atenção. Essa mensagem você vai pensar um pouco. Judas viu Jesus andando sobre as águas. Judas viu Jesus botando o pé no cemitério e legião tendo que sair correndo. Judas viu Jesus multiplicar o pão e o peixe. Judas viu Jesus repreendendo a tempestade com uma palavra. Judas viu Jesus pegar um alpendre de água e transformar a água em vinho. A intenção de Judas naquele momento era levar os soldados romanos, não eram israelitas, pretorianos, até Jesus, beijar Jesus e Jesus ali manifestar todo o seu poder e sua autoridade contra os soldados. Por quê? Porque Judas era zelote, ele queria a libertação de Israel. Ele queria fazer ali uma grande rebelião. Por quê? Porque Judas achou que Jesus veio estabelecer o reino na terra. Quando fala que Jesus vai morrer e ser entregue, opa, como que nós vamos estabelecer o reino se Jesus vai morrer? Então eu vou dar uma força para Jesus, eu vou entregar, ele vai manifestar o poder, Roma vai vir contra, Jesus vai descer Saraiva, e Israel vai ter liberta da mão dos romanos. E agora eu pergunto para os irmãos: por que Judas traiu Jesus? Sabe por quê? Porque ele não entendeu a visão do reino. Quando Jesus fala assim, ó, eu vim estabelecer um reino e a libertação do pecado, não de Israel. Pastor, o que tu está pregando já faz 15 minutos, eu não estou entendendo nada, nós nem demos glória. O culto estava tão bom, estou cheio do Espírito Santo. Calma, tu vai entender agora. Judas não tinha intenção ruim. Ele tinha a intenção que valia o seu coração. Era a sua verdade sendo manifesta no ministério de Cristo. A intenção dele foi o quê? Libertar o seu povo, libertar Israel e libertar eles das mãos do cativo. Intenção ruim ou boa? Ruim ou boa? Só que a visão estava errada. Por que pessoas agem de forma errada dentro da igreja? Porque não entenderam ainda nada do reino. A intenção dela é de ajudar, a intenção dela é boa, a intenção dela é de se defender, a intenção dela é de se justificar, a intenção dela é de fazer o melhor, só que não consegue fazer o melhor, por quê? Porque o propósito dela está alinhado com as coisas terrenas, ela não consegue ter uma visão de reino. É por isso que pessoas não conseguem ir adiante diante do ministério, porque acham que vão ser libertas aqui, porque acham que vão gerar milagres aqui, porque acham que vão ser abençoados aqui, porque acha que a vida delas é aqui. A intenção é boa de fazer, mas não está interligado com o propósito que vem do céu. Por isso que pessoas não conseguem ir além.
Por quê? Porque a visão não expandiu para o sobrenatural. Eles entram dentro da congregação, dentro do ministério, dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, dentro do corpo eclesiástico, mas tentam trazer a sua verdade para dentro da Bíblia, e não a Bíblia para dentro do coração. Nós se convertemos, se batizamos, se entregamos a Cristo, mas lutamos todos os dias para mostrar o que eu entendo, o que eu faço, o que eu estou certo, o que eu estou errado. Nós queremos mostrar a nossa verdade, ainda que a nossa intenção seja boa, mas nós não estamos aqui para mostrar a nossa intenção e a nossa verdade. Nós viemos aqui manifestar a verdade do Senhor, a verdade de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por que eu estou pregando isso nesta noite, nesse culto de Santa Ceia? Porque eu vejo muitas pessoas errando de forma inconsciente, sem entender. Por quê? Porque sabem e conhecem a sua verdade, mas não conheceram ainda a verdade de Cristo. E a verdade de Cristo dá um nó na nossa cabeça. A verdade de Cristo não é um domínio aqui, não é um domínio, não. É um domínio em cima do pecado. É uma libertação para que nós voltássemos à presença de Deus. Nós queremos colocar a nossa verdade em cima daquilo que estudamos, em cima daquilo que vimos, e não abrimos o nosso coração para que a verdade de Cristo entre dentro de nós. É difícil, sabe por quê? Porque a nossa verdade é quem faz mais tem mais mérito, mas a verdade de Cristo é quem faz mais tem que servir mais ainda, tem que se colocar em menor. É difícil, aleluia, porque a nossa verdade é olho por olho, dente por dente. A verdade de Cristo é se bater na face e tem que virar outra. É difícil porque a nossa verdade, se me bateu eu não perdoo, porque me bateu foi tu tem que me pedir perdão. Mas a verdade de Cristo diz que aquele que não perdoa não está apto a ser perdoado. A verdade de Cristo dá um nó na nossa cabeça. Imagina na cabeça de Judas. A intenção dele era ótima. Eu quero que o meu povo venha ser liberto. Por isso Jesus, que não é hipócrita, vai dizer assim, amigo. Por quê? Porque Jesus era o único que conhecia o coração dele. E ele viu que Judas não estava fazendo por maldade, mas sim porque não tinha entendido ainda o seu lado. Levante a sua mão para o céu nessa noite. Nós temos que ter esse entendimento que pessoas estão errando não é por maldade. Pessoas não nascem ruins, não se tornam ruins. Sabe por que elas estão errando? Porque ainda não conheceram a verdadeira verdade de Cristo. Não foram constrangidos pelo poder do Espírito Santo, não foram constrangidos pelo poder da sua palavra, não tiveram ainda um encontro real com o Senhor. Paulo, na sua verdade, matava e perseguia, mas quando a verdade entrou dentro do seu coração na estrada de Damasco, era ele que era perseguido. Eu quero te dizer nessa noite, não tenha raiva dos outros, não fique xingando os outros, não fale mal dos outros. Sabe por quê? Porque ele apenas não conheceu ainda a verdade. Mas se você conheceu, comece a praticar essa verdade que entrou dentro do seu coração. Nós passamos a vida toda mostrando quem está certo e quem está errado. Não é quem está certo e quem está errado. Jesus não ficou dizendo assim, Judas, olha só, tu fez errado. Meu reino não é esse, meu reino é no céu. Tu me traiu. Não. Ele não perde tempo corrigindo Judas. Ele vê a intenção e viu que a intenção foi boa e falou assim, amigo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, não importa o que está acontecendo agora, nessa madrugada, neste momento. Isso aqui não vai apagar os 3 anos que nós andamos juntos. Isso aqui não vai apagar quantas vezes tu batizou no meu nome, tu curou no meu nome, tu profetizou no meu nome. Sabe por quê? Porque o que tu está fazendo agora não muda quem tu é para mim. E essa verdade é difícil. Por quê? Porque a gente gosta das pessoas conforme as atitudes dela para conosco. O meu amor aumenta quanto mais a pessoa demonstra o amor para mim. Eu sou grato quanto mais a pessoa faz favor para mim. Jesus não. Ele está dizendo assim, não é a tua atitude que vai me mostrar o meu amor. O meu amor é teu e tu é meu amigo.
independente do que está acontecendo agora. E só eu sei o que tu está fazendo. Primeiro, tu só está fazendo porque tu não teve o entendimento. E segundo, porque foi profetizado, se tu não fizesse, alguém ia ter que fazer. Infelizmente foi tu, mas tu é meu amigo. Mas eu estou te traindo, Jesus, tu vai morrer. Mas eu vou ressuscitar, calma. O meu poder não vai ser manifesto através de saraiva, através de guerra, vai ser através do amor. O meu sangue vai despejar por todos, e tu está ajudando nesse propósito, meu amigo. Sem que tu saiba, ainda que tu não tenha conhecimento, tu não está atrapalhando nada, pelo contrário, tu estás me ajudando. Alguém tinha que fazer isso, está me guiando mais ainda. O que tu está fazendo para mim, Judas, não está mudando quem eu sou, e nem mudando quem tu é para mim. Eu te amo e vou continuar te amando, e não vou te julgar por este erro, pois eu te conheço, tu só ainda não conheceu a verdade. E sabe o que me assusta? Porque hoje nós somos Judas. Espera aí, pastor, agora tu vem me xingar assim. Hoje nós somos Judas. As nossas atitudes são comparadas a ele, e nós queremos ser imitador do outro. Pega alguém aqui agora, trazendo um monte de oficial de polícia, e diz assim: foi ele, aquele lá, manda matar. Aí tu pega esse que te acusou, tu abraça ele nessa noite e fala assim: meu amigo, obrigado. Pega alguém que está te entregando a morte. Pega alguém que está te levando para o pior castigo, não só de dor, mas de humilhação, porque pregaram meu Jesus nu, cuspiram na face dele, e mesmo assim, outra, é capaz de nós perdoar porque a gente não conhece o que vai acontecer, mas Jesus já sabia o que estava por vir. Tanto que ele soa gotas de sangue período antes, e mesmo assim dá um abraço bem forte nele e fala assim: eu te amo, eu te perdoo, mesmo sem tu me pedir perdão. Foi o maior pedido, foi a maior liberação de amor, foi o abraço de Jesus em Judas. E às vezes nós não conseguimos perdoar porque falamos mal do outro, porque xingamos o outro, porque não concordamos em algumas ideias, porque a pessoa falou mal de mim, usou o meu nome, a gente não consegue perdoar. Mas Jesus estava indo à morte, abraçou a pessoa e falou assim: então é meu amigo. E é esse que nós estamos todos os dias buscando imitar. Será que alguém tem errado tanto contigo ao ponto que tu vai sair dessa igreja e amanhã tu vai ser morto por culpa dessa pessoa? Me diz como é que tu não consegue liberar o perdão se tu estás aqui há 2 anos na arca querendo ser imitador desse Jesus? A gente quer ser cheio do Espírito Santo, a gente quer fazer os milagres que Jesus fez, a gente quer ter os números de discípulos que Jesus, a gente quer batizar, a gente quer colocar a mão e ter batismo com o Espírito Santo, mas a gente não quer ter o caráter do Senhor, e o caráter do Senhor é difícil. Oh, aleluia. O caráter do Senhor é o que gera a busca, que gera toda a essência. E isso nós não queremos ter. Nós queremos ter só as partes boas, mas nós queremos ainda continuar pregando as nossas verdades. Nós queremos ser, aleluia, usado em revelação, usado em profecia. Nós queremos nessa noite levantar um paralítico pela mão, orar e o câncer sumir. Mas nós não queremos perdoar aqueles que nos constrangem, aqueles que nos entregam, aqueles que nos traem, aqueles que nos ferem. Mas é esse perdão que gera unção, é esse perdão que gera intimidade, é tendo o caráter de Cristo que eu atraio ele para dentro de mim. Não é 50 horas de oração, não é 20 vezes no monte, é tendo o caráter de Jesus, que a unção do Espírito dele vai gerar fruto. Porque se eu dependesse de horas de oração para ter unção, ou para ter entendimento da palavra, eu estava ferrado. Porque tem gente que ora muito mais do que eu, que busca muito mais do que eu. Está falando por quê, pastor? Estou falando a verdade. Mas eu me preocupei não em orar tanto, mas sim em gerar o caráter dele dentro de mim. Esses dias eu estava andando, não me lembro com quem. Se estiver aqui, dê um amém.
Mas perguntaram para mim, como é que tu consegue? A pessoa te xingou, a pessoa falou mal de ti, tu sabe que falou. E mesmo assim tu não consegue ter raiva da pessoa. Eu falei assim, não, raiva eu tenho. Às vezes demora 1 ou 2 dias, mas depois passa. Por quê? Porque eu não fico alimentando ela, eu fico alimentando o meu espírito. E o Espírito Santo dentro de mim me gera o caráter de Cristo. E aí eu consigo liberar o perdão de uma maneira fácil, de uma maneira espontânea, de uma maneira natural. Por quê? Porque eu não estou alimentando o meu caráter. O meu caráter ia ser vingativo, falou mal de mim, então eu vou te esperar lá na rua, eu vou te esperar lá no beco, eu vou armar alguma coisa, eu vou te agredir, eu vou fazer alguma coisa. Esse era o meu caráter antes, mas eu decidi me entregar a minha vida para Jesus e gerar o caráter dele, a vontade dele. Então não é mais as minhas vontades, é a obra do Espírito Santo dentro de mim. Tem pessoas que olham nos cultos, olham nos vídeos e falam assim, esse é homem de Deus, como assim? Por quê? Porque ele revelou, porque ele profetizou. Isso é dom. Homem de Deus gera o caráter do Senhor. Eu quero ver tu perdoar quem te trai. Eu quero ver tu andar bem, conviver com todo mundo, até aqueles que falam mal de ti nas tuas costas, e estou sabendo disso. Oh, eu quero ver tu perdoar coisas que são imperdoáveis. Que tu pudesse bater no peito e dizer assim, se fosse anos atrás eu não perdoava. E aí tu te orgulhar e dizer, hoje eu perdoei, sabe por quê? Porque não sou mais eu. Não é eu que vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É o Espírito Santo que está. É deixar de fazer coisas que faziam, gerar coisas que faziam, por quê? Porque tu está matando o teu eu e está sendo imitador daquele que você entregou a vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, vai ter muitos Judas na tua vida, vai ter Judas na minha vida, eu vou ser Judas para alguém, mas eu não quero ser Judas e nem quero ser eu quero ser parecido com o meu Cristo, eu quero ser parecido com o meu eu quero ser parecido com o meu mestre, eu quero ter o caráter dele dentro de mim. Eu não quero só olhar os milagres, andar sobre as águas, multiplicação de pães. Chamando cheiras. Eu quero ver nessas horas. Eu passar a madrugada toda orando. E ainda pedir para o Senhor, passa de mim. De suar sangue, de ter a alma atormentada a noite inteira. E depois dar de cara com aquele que o traiu. E dizer assim, tá, meu amigo, fica tranquilo. Em Atos capítulo de número 1, versículo de número 28, vai dizer que Judas se precipitou a se matar. O que quer dizer se precipitou-se a se matar, pastor? Quer dizer que também tinha perdão. A gente coloca Judas numa escala tão grande de traição, mas qual é a diferença de Judas para nós? Nós negamos Jesus a todo momento, nós negamos Jesus com as nossas atitudes, com o nosso querer, com a nossa vontade. Qual é a diferença de nós para Judas? Vai dizer que tu nunca traiu a Jesus? Vai dizer que tu nunca ouviu o Espírito dizendo assim, faz isso, e tu não, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso e pronto. Traiu. Qual é a nossa diferença com ele? Por isso que eu digo, nós somos mais Judas do que Cristo. Porque negamos Jesus a todo momento. E quando é que negamos? Quando desobedecemos a sua palavra. Quando desobedecemos o seu Espírito, quando desobedecemos a nossa vontade, a sua vontade e praticamos a nossa, aí nós estamos negando a fé, nós estamos negando Jesus e pior ainda, nós estamos sendo blasfemo dentro da igreja. O Paulo vai dizer assim, sabe por que o nome de Deus é blasfemado? Não é porque ele é invisível, é porque tu diz que não é para matar e mata, é porque tu diz que não é para roubar e rouba, é porque tu diz que não é para adulterar e adultera, e tu faz a obra, é por isso que o nome de Deus é blasfemado. Porque é clássico. A gente vê o dom, ela revelou a cor da casa, o número da casa, o motor do carro, a cor da meia. Homem de Deus. Quando a gente vai ver o caráter é podre. O caráter não presta. E aí a pessoa olha assim, eu não quero isso para mim. E que adianta estar em cima do altar fazendo um monte de coisa errada? Eu estou mentindo? Por quê? Porque se preocupou muito nos milagres e pouco no caráter do Senhor.
Aí tem um monte de gente que nunca orou por cura, que nunca orou por revelação, que nunca orou por isso, mas tu olha para a pessoa é uma pessoa honesta, íntegra, com amor, com caridade, com piedade, com perdão, e a pessoa fala, olha para ti e fala assim, é isso que eu quero para mim, porque dom tu percebe através do olhar, mas caráter é através do viver, é através do andar do lado. É por isso que Jesus andou 3 anos com Judas, mesmo sabendo que ia trair, porque lá ele pensou, tudo que ele queria que Judas não se matasse e lembrasse daquilo que Jesus o ensinou. Pede perdão e vai de novo. Errou, te levanta e vai de novo. Continua fazendo a obra. Nós somos Judas. Nós erramos. Não adianta a gente botar uma escala tão grande em Judas e nem a Pedro. Porque às vezes nós negamos o nome dele. Erramos com o nome dele. E não é com os outros, às vezes é com nós mesmos. Porque o Espírito Santo é tão bom para entregar uma revelação, mas é tão ruim quando é para corrigir o nosso caráter. O Espírito Santo é tão bom para derrubar um monte de gente, mas quando é para dizer assim, te arrepende, perdoa, muda, parece que o Espírito Santo se cala. O Espírito Santo parece que só abre o olho, a luneta sobrenatural na hora do culto. Aí revela o que tem, o que não tem, o que fez, o que deixou de fazer. Mas quando está lá na tua casa dizendo, te conserta, faz direito, renuncia, abre mão, parece que o Espírito Santo se cala. Parece que ele não tem mais voz ativa. O problema é que dom não leva nós para o céu, é o caráter de Cristo que nos leva à salvação, porque eu profetizei no teu nome, mas eu não te conheço, eu preguei no teu nome, mas eu não te conheço. Por quê? Porque se preocupou com o dom e não com o caráter. E são esses dois paradigmas. Eu não estou aqui para tocar pedra em Judas, eu não estou aqui para dizer que Judas é a pior pessoa, porque ele tinha intenção boa. E talvez a tua intenção seja maravilhosa. Talvez a minha intenção seja maravilhosa. Mas não adianta essa intenção ser boa se não condiz com a palavra. Não adianta eu ser cheio de vontade se vai contra a vontade do Senhor. Porque se eu entreguei a vida, não entreguei a mim, mas fazer a vontade dele. E se a minha vontade grita mais alto que a vontade dele, eu estou fazendo a minha vontade. Mas quando a vontade do Senhor grita mais alto do que a minha, quer dizer que a vontade do Senhor está sendo exercida. Aí eu vou fazer tudo conforme a sua vontade. E como é que eu faço isso? Imagina eu dizer agora para Cilei, quer tomar uma água? E a Cilei vai dizer assim, eu tenho vontade de tomar, mas eu tenho a outra vontade que não deixa. Meu lado esquerdo está dizendo que eu estou com sede. Mas meu lado direito diz, não é hora de tomar. Como é que eu vou viver com duas vontades dentro de mim? Como é que eu vou saber se a vontade é tomar água ou se a vontade não é tomar? É por isso que a vida do crente fica assim, ela não vai para frente, eu não sei mais o que eu faço, eu estou sem direção. É por isso que a minha vida não tem nada de bom, nada acontece. Porque primeiro, milagre é consequência de obediência. Obediência é consequência da vontade de Deus. Primeiro, aprenda isso. Não é com a mão na cabeça, não é o dizendo que vai acontecer. É o dizendo que vai acontecer e tu crendo na palavra. Obedecendo a palavra, o milagre vai chegar. O que eu profetizo é a vontade de Deus. A vontade de Deus só vai acontecer na tua vida se estiver fazendo a vontade dele. Mas como é que eu vou fazer a vontade de Deus? Se um lado diz para mim fazer isso, e o outro diz para fazer aquilo. Se o meu eu diz que eu tenho que fazer isso, e o Espírito Santo manda fazer outra coisa. O crente fica sem norte. O crente fica sem saber o que fazer. E nós estamos cheios de pessoas assim. Pastor, me dá uma direção, por quê? Está sem bolso, né? Pastor, eu preciso de um sinal. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Por quê? Sabe por quê? Porque a vontade não está sendo plena ainda.
Para uma vontade ser plena, a outra tem que morrer. Senão são duas vozes dentro da cabeça, faz isso, faz aquilo, tu vai entrar na loucura. Mas quando tu matar a tua vontade e começar a botar a vontade de Deus, tu vai começar a andar como é que Ele quer, e tu vai ver as bênçãos de Deus começar a lhe perseguir. Tu vai ver a vontade de Deus começar a se cumprir na tua vida. Por quê? Porque tu só está ouvindo uma voz. Não tem como se perder se só tem uma direção. Não tem como se perder se tu ligou o GPS está dizendo faz isso, vai ali, faz aquele outro. Tu vai chegar no destino. Pode demorar mais, pode ser que não seja do jeito que tu quer, mas tu vai chegar. Por quê? Porque só tem uma mão no volante, só tem alguém comandando, e essa mão tem que ser a mão de Deus, tem que ser a vontade do Senhor. E como é que eu faço isso? Matando o meu eu. João está cheio de discípulos. Só que agora vem Jesus. Aí ele pega os discípulos dele e fala assim: vão com ele. E os discípulos: como assim, João? Nós estamos aqui te servindo há tanto tempo, no Rio Jordão. Não. A vontade de João é que todos ficassem com ele. Quem é que não gosta de ficar com todo mundo perto? Mas João falou assim: ó, é importante que eu diminua, para que ele cresça. Agora vocês vão com ele, porque agora a vontade de Deus é que vocês andem do lado dele, não do meu. Imagina se Tiago e João tivessem ficado do lado de João. Não, eu vou ficar aqui. E João tivesse: não, então fica aqui do meu lado, do meu braço. Mas seria 2 discípulos a menos, nem as cartas não estariam escritas. Mas quando nós começamos a fazer a vontade do Senhor, e colocamos a vontade do Senhor em primeiro lugar na nossa vida, e dizemos assim: eu não quero mais saber do que eu gostava, do que eu queria, do que eu fazia, do que eu achava certo. A partir de hoje eu quero a direção que está na palavra. A partir de hoje eu quero a direção que está diante de Deus. E como é que eu vou saber a direção que está diante de Deus? Quando eu começar a conhecer o seu caráter. E como é que eu começo a conhecer o caráter de alguém? Quando eu começo a andar do lado. Eu começo a andar do lado de Cristo, eu começo a conhecê-lo melhor. Eu sei qual é a sua vontade, eu sei o que Ele quer fazer. Eu sei que a vontade dEle vai contraditória com a minha e daquilo que eu aprendi. Aí eu ando do lado dele, eu vou sentindo a presença dele, eu tenho a unção dele, eu tenho a graça dele. Por quê? Porque agora, de tanto eu andar com ele, ele não está mais do meu lado, ele está aqui dentro. Ele virou templo, morada do Espírito Santo. O Espírito Santo vai me conduzindo, vai me dando a graça, vai me dando poderio, pois eu vou exercendo a vontade dele na minha vida. Levante a sua mão para o céu nessa noite, pois eu vim te dizer: vamos matar o nosso eu, vamos matar o nosso ego, vamos matar o nosso orgulho, e vamos começar a viver a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor nesse culto? A vontade do Senhor é que Ele venha ser adorado, glorificado, exaltado. A vontade dele, aleluia, é que nós levantamos a nossa mão, nossos olhos, a nossa alma, e entregamos a nossa vida a Ele. É por isso que tem crente que chega aqui e não sabe se adora, ou não sabe se dá um aleluia, que nem o presbítero Jair. Por quê? Porque a vontade está dizendo: fica quieto. A vontade está dizendo: não fica te aparecendo. A vontade está dizendo: não fica te exibindo. E o Espírito Santo está dizendo assim: me adora, me glorifica, me exalta. Começa a ouvir a voz do Senhor. Nós entramos aqui, temos dificuldade de andar no culto. Por quê? Porque meu eu quer ficar lá em casa. O meu eu quer ficar na frente da televisão. O meu eu quer comer uma lasanha, encher a pança e depois dormir. E o Espírito não vê as horas de chegar às 8 horas, glorificar, exaltar e dar lugar à presença do Espírito Santo. Por isso que às vezes a gente chega aqui moído, a gente chega aqui destruído, a gente chega daqui caído, triste, depressivo, a gente chega aqui cansado, aleluia. Por quê? Porque a gente vem carregado das nossas vontades. Mas na medida que o culto vai dando,
O louvor vai tocando no nosso coração, a vontade que era mais forte vai enfraquecendo. Decamanto, desce. Esturibicanto, orabacalabaça. Aí o presbítero já ir uma mão, já sai do bolso, já começa a se levantar. Rabadacanto, dai. Ribecanto, orabacanto. Aí esta vontade que está levantando a mão vai ficando mais forte. E daqui a pouco você não sabe, você está adorando, você está glorificando, você está chorando. E daqui a pouco essa vontade te toma, tu está pulando, tu está saltando, tu está cheio da presença. E daqui a pouco tu está entregando algo que ninguém sabe. Tu está falando algo que ninguém sabe por quê? Porque tu conseguiu matar o teu eu e começou a viver a vontade do Espírito Santo. A vontade do Espírito Santo, desde que nós entramos aqui, só tem uma. Ele tem uma missão, da porta para lá. Qual é? Constranger o meu pecado. Fazer eu lidar com as minhas falhas. Essa é a função do Espírito Santo. Me dá força, orar por mim quando eu não consigo orar, com orações de gemidos inexprimíveis. Ele consegue interceder por mim, sabendo qual é a minha oração, a vontade do meu coração. Lá fora. Mas desculpa, o Espírito Santo é a própria essência de Deus. E ele não diz, tem uma coisa que Deus não divide, a sua glória. Tu acha que quando começa o culto, o Espírito Santo está preocupado com o quê? Está preocupado em adorar Cristo, adorar o Senhor, glorificar Ele. E eu só consigo fazer isso quando eu também estou cheio da presença do Espírito Santo. E por que, pastor, que tem gente que entra de um jeito e sai da mesma forma? Porque por mais que o Espírito Santo lute, Ele colocou em primeiro lugar a sua vontade. E essa pessoa, eu vou terminar. Essa pessoa dá sinais, tá? Por quê? Porque quando não acontece quando ela quer, ela larga a igreja. Quando não acontece o que ele quer, ele faz chantagem. Quando não acontece da maneira que ele deseja, por quê? Porque ele está pensando só na sua vontade, está pensando só no seu eu. Deus tem que falar comigo, Deus tem que profetizar para mim, Deus tem que atender isso, Deus tem que fazer aquilo. Aí Deus faz de proposta, tu está querendo algo que não é teu. Tu veio na minha casa. Tu veio na minha igreja. Porque desculpa, eu vou falar forte, vou emendar a pregação que eu tinha para pregar antes. Eu não sou igreja. Só estava tão boa a mensagem. Tu não é igreja. Tu também não é igreja. O apóstolo Paulo fala que nós somos templo e habitação do Espírito Santo. Igreja é um aglomerado de pessoas que se unem todos em um propósito, em um só corpo. Aí o Espírito Santo e Deus olha para ti. Tu veio na minha casa. Tu está com a minha igreja. E tu só está pensando em ti. Em 22 horas do teu dia eu aceito lá fora. Mas aqui dentro a glória é minha. Aqui dentro o aleluia é para mim, a glorificação é para mim. O que eu vou fazer vai depender da minha vontade, não da tua. Mas quando você me adorar, me glorificar e matar a tua vontade, pode ser que a minha vontade comece a estabelecer na tua. E pode ser que aquilo que tu está pedindo não aconteça, mas aquilo que eu planejo desde que tu entrou nesse culto comece a acontecer. Por quê? Porque tu conseguiu matar o teu eu e começou a viver o que eu queria. Para terminar e para encerrar. Eu vou terminar com todo mundo me xingando. Por que tem gente que entra aqui, salta, pula e tu olha assim, meu Deus, Jesus, dá esse negócio para mim, hein? Eu estou tanto tempo na igreja, não falo isso, não caio, não sinto a presença. E aí o irmão vem, salta, pula, quebra as cadeiras. Tu toca nele, tu sente fogo. É mentira, pastor? Não, é verdade. A pessoa está cheia. Tu olha para a pessoa, parece que ela está com uma febre de 48 graus. Tu olha para ela está fazendo coisa. A pessoa chegou mal da coluna, ela está indo lá no chão, voltando, girando, falando em línguas. Tu olha no olhar dela uma autoridade que, às vezes dá vontade até de desviar o olhar. De tanta autoridade de Deus que está na vida daquela pessoa.
É mentira? Não. Mas a gente não consegue entender como é que a pessoa aqui dentro desse jeito, lá fora não é. Por quê, pastor? Porque aqui dentro ela entendeu que a glória para ele, a unção para ele, ela mata o eu por 2 horas. Aí ela dá lugar. Pode estar caindo o mundo. Ela vai profetizar na tua vida, a profecia vai acontecer. Ela vai orar por você, pessoas vão ser curadas. Por quê? Porque ela conheceu e entendeu que aqui ela tem que matar o eu e dar o glória para Jesus. É mérito dela? Talvez sim. Só que não adianta nada eu matar o meu eu em 2 horas e lá eu dizer assim: Lázaro, vem para fora, vem comigo, quando eu sair daquela porta. Por quê, pastor? Porque eu tenho que aprender aqui na escola, na igreja, que eu tenho que matar o meu eu para adorar e glorificar Ele por 2 horas. E depois que eu sair, eu tenho que ter um entendimento de Davi que dizer que quando eu tiver fôlego, minha boca e os meus pulmões adorarão ao Senhor. Por isso aqui pessoas são boas em dar. Meu Deus, obrigado Espírito Santo por essa revelação. Pessoas são boas em profetizar, em dar na vida dos outros, mas tu olha a vida do camarada, tá tudo. Por quê? Porque ele entendeu em dar lugar aqui. Ele está cheio do Espírito Santo aqui, e aqui ele vai ser usado para a necessidade da igreja. Por quê? Porque ele entendeu que muita gente não conseguiu entender. Só que quando sai da rua, o seu eu fala mais alto. E aí Deus não trabalha quebrando princípios. Ele não pode abençoar a vida dessa pessoa. Por quê? Porque a bênção é decorrente da entrega, da busca, da santidade. Josué vai dizer para o povo assim: vamos entrar na terra. E o povo: vamos entrar hoje. Não, hoje nós vamos se santificar para que Deus possa fazer coisas grandes amanhã. Tu quer olhar uma pessoa que vive só de 2 horas? Olha para ela e vê como é que está a vida dela fora da igreja. Agora tu vê uma pessoa que mata o seu eu todos os dias, por mais que o seu eu grite, e ele é chato. Tu vai ver conforme o testemunho que a pessoa dá. Ser cheio do Espírito Santo dentro da igreja é mérito de muitos, sim. Porque tem pessoas que matam eu lá fora. Quando chegam aqui, parece que é aqui que é o local da derrota. É aqui o local da tristeza. É aqui o local da angústia. Ele fez tudo certo a semana toda, o dia todo. Mas quando chega aqui, ele bota aquela cara de tristeza para ganhar um abraço do irmão. Ele bota aquela cara de derrota para alguém, se alguém vem profetiza para a vida dele. Ele ficou a semana toda jejuando, orando, lendo palavra. Mas quando chega na hora de explodir, quando chega aqui: ei, eu tenho um pouquinho do meu eu vou matar e agora eu vou ser cheio, agora eu vou ser transbordante. Parece que ele faz o reverso. Por isso é que eu vou morrer dizendo, diaconisa Silene, o meu culto começa lá primeiro. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: ei, diácono, quer ser bom? Primeiro domina a tua casa, fora da igreja. Fora da igreja tu mostra primeiro quem tu é. Quando tu chegar na igreja tu vai ser um estouro. Quando chegar na igreja tu vai ser cheio, transbordante. Tu vai ter o que ninguém tem. Por quê? Porque tu não chegou aqui para receber. Tu já veio cheio e veio aqui só para transbordar. Deus está dizendo nesta noite: tem alguém aqui hoje que vai matar o seu eu, vai botar o seu eu lá no chão, vai enterrar, vai pisar em cima e vai dizer: a partir de hoje eu quero viver a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Levante a sua mão para o céu e glorifica, exalta, dá lugar à presença do Espírito Santo. Ei, é tudo para ti, a glória é para ti. Isso, glorifica mais. Dá glória a Ele, exalta Ele. Quanto mais glória tu dá, mais o teu eu é enterrado.
Batiza com o Espírito Santo, renova com o Espírito Santo, enche do Espírito Santo. Tudo que eles estão mandando para cima, meu Deus, abre o céu nesta noite e derrama para baixo. Recalai, derebacai, derebacai. O que eu vou dizer não é profecia, o que eu vou dizer é consequência. Nessa noite Deus vai começar a usar pessoas diferentes. Esticalabaçu de canto. Por que, pastor? Porque tem pessoas que entraram aqui e entenderam que é necessário matar o eu, é necessário matar a carne para começar a viver as obras do Espírito. Levante as duas mãos para o céu em nome do Senhor Jesus. Deixa o Espírito Santo falar contigo hoje. Está lá abaixo, quinto, como tu isso. Nós não vamos ter um tempo de habitação, de visitamento. Nós não vamos ser mais visitados ou manifestados pela obra do Espírito. Este canto, nós vamos andar no Espírito Santo. Agora sim a profecia, e eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que aconteceu com Eliseu, vai acontecer contigo o quê? Tu não vai precisar nem abrir a boca e alguém vai dizer: lá vem um homem de Deus, lá vem uma mulher de Deus, lá vem alguém transbordando a presença do Espírito Santo. Eliseu não estava dentro da igreja, Eliseu não estava no santuário, ele estava passando na rua. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, e da basura canto e xalabacala. Estou camando e canto e calabaxeca e canto, ai que me dá canto na bacala. Para de ficar cometendo os mesmos erros que cometia antes. Se está se repetindo os mesmos erros que cometia antes, quer dizer que a tua carne está te dominando. Não teve transformação de mente e nem nasceu de novo, só deu um mergulho nas águas. Mas se nessa noite tu se levantar desse culto e Satanás vem com uma bandeja e tu dizer assim: não quero, não faço mais, é sinal que a carne já está morrendo, que o meu eu já está morrendo e o Espírito... Fala comigo, Espírito Santo. Se hoje o Espírito Santo te mandar algo, ele vai mandar daqui a alguns minutos. Como é que tu sabe, pastor? E a carne começar a dizer assim: não vai, não faz, não fala. E tu te travar de novo. Não fica pensando se vai dar certo, se vai dar errado, se vão gostar, se não vai gostar, se vai descer, se não vai descer, se vai sentir, se não vai sentir. Faz o que o Espírito Santo manda nessa noite. Se ele mandar botar a mão na cabeça, bota. Se ele mandar orar, ora. Se ele mandar se converter, se converte. Se mandar dobrar o joelho no chão, dobra. Se mandar gritar mais alto que todo mundo grita. Se mandar bater palma, bate. Faz a vontade de Deus. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Sturga, mano. Vem cá, pastora Karina. Oh, que mandou da baixura de canto. Estou lá, se que me dá rocha. Dur que me doce. Surchesse, calage, o camandu biaçai. Traz o irmão aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Primeira Coríntios, que daqui a um pouco vai ser lido. O apóstolo Paulo vai dizer assim: examine-se o homem a si mesmo. Oh, glória.
Por que o apóstolo Paulo vai dizer, antes de tomar a Santa Ceia, examine-se o homem a si mesmo? Vai ver se tem um restinho do meu eu ali ainda. Aleluia. Vem para frente, vem para frente. E eu peço que os irmãos dêem as mãos e fechem os olhos. Isso, vem para frente. Isso fala para os meus ministros, isso fala para o meu corpo eclesiástico, vem para frente. Eu sei que a intenção você é de interceder por mim, interceder pela igreja, interceder por Cristo. E você vai interceder aqui na frente, cheio do Espírito Santo. Oh glória. Dê a mão. Dê a mão do comonto. Ergue, manto, desce. Pode ficar na frente da live, a live não me importa mais. Se quiser derrubar esse celular, pode derrubar também. Eita Deus, aleluia. Estou com o serraste, canto, da baixala barras.